tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos conduziu até aqui essa praça. Ali na frente tem uma igreja católica. Tem algumas figuras lá. Depois, se Deus me dá graça, eu vou tentar filmar lá depois para os irmãos verem. Eu creio que aqui vai passar muitas almas para ouvir o Evangelho. Ali na frente é a avenida. Ali tem as ruas ali e tem alguns moradores de rua aqui nessa praça. Se dá pra mostrar aí. Estão bem na frente. Vou pegar daqui. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler a mensagem do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele que desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lambendo as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá me confundindo, eu sei que, mano. Tem que nascer, a igreja dele é ali. Não tem dinheiro, não. Não pode dinheiro então, viu, caralho? Então, Pobre aqui tem a palavra de Deus. Se você quiser, metendo louco, não vai dar esse mandando. se você quer Jesus, eu tenho para te dar. Se não quer, infelizmente não posso fazer nada com você. Pregador de evangelho não tem dinheiro, não. Ele tem a palavra viva. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A Bíblia Sagrada diz que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Estes dois homens, dos quais Jesus Cristo falou a história deles, ambos viveram na terra, mas o rico desfrutou de tudo quanto o seu dinheiro, a sua riqueza proporcionou a ele. E ele vivia uma vida regalada, uma vida esplendidamente. Ele gozava do bem desta vida. Ele tinha muitas regalias. Ele
viveu numa casa boa. Vai pra ali, vai brincadeira. Você quer ouvir a mensagem? Não, eu quero ouvir a mensagem. Eu falei com Você você. não quer ouvir, dá licença. Eu vou tentar pregar. Vou pregar para quem tem ouvido. Se você não quer ouvir, vai para lá. Ele viveu e passou nesta terra, mas como ele viveu em uma vida regalada, ele era um homem rico, ele comia, ele bebia, ele tinha uma boa vestimenta, mas Jesus não falou o nome deste homem, apenas a Bíblia cita que era um homem rico. A Bíblia diz: melhor é o bom nome. E este homem que Jesus Cristo falou, que passou nesta terra, teve uma vida de muitas regalias, mas aqui Jesus fala que na porta daquele homem havia também um mendigo chamado Lázaro. Ele estava todos os dias batendo a porta daquele homem, mendigando, para ver se conseguia comer das migalhas, comer do resto. Era um homem pobre diante de um homem rico, e o homem rico não se comoveu com a situação daquele pobre Lázaro, aquele mendigo. Era um homem que não tinha dinheiro, não tinha alimentação adequada, não tinha vestimenta boa. A única coisa que ele tinha era um nome. O nome é muito importante. Deus falou para o profeta Isaías: eu te dei nome e sobrenome. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: alegrai, por vosso nome está escrito nos céus, está escrito no livro de Apocalipse, que todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz: procura apresentar a Deus aprovado, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, e ninguém sabe o dia que vai morrer, ninguém sabe o dia que vai descer a sepultura. Mas esses dois homens são prova de que a morte é a única certeza dos viventes. Jesus Cristo fala. Ele está pregando a verdade, ele tem que falar mesmo. Para Deus poder mudar, se ele não falar, não. Isso aí. A palavra de Deus não fala que todo mundo pregaria, até as pedras. Aqueles que não querem amar, as pedras são mal. Exatamente. Glória a Deus. E depois que morre, tem uma eternidade pela frente. Aquele homem rico que viveu a sua vida
gozou do bem que ele tinha. Ele desprezou. Ele não teve misericórdia com aquela pobre alma. Porque o rico não está preocupado com o pobre. Mas Tiago escreveu: porventura Deus não escolheu os pobres desta vida para se tornar ricos na fé. Os ricos desprezam os pobres, mas Deus escolheu os pobres para serem cheios do Espírito Santo, para serem cheios de fé, porque a fé é um dom de Deus, nem todos a têm. E aquele homem, o homem rico, que gastou o seu dinheiro, que usufruiu do bem e do melhor, assim é todo aquele que vive e que viverá uma vida regalada nesta terra. Se ele pôr a esperança na incerteza das riquezas, ele perecerá para toda eternidade. Pois o viver, se não for enquadrado à vontade de Deus, o homem viverá enganado, iludido, ele viverá deprimido, viverá nesta terra sem saber por que ele existe, por que ele está aqui. E o tempo vai passando, e o tempo passa depressa. Davi fala: ontem fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. São todos aqueles que vivem uma vida com Deus. A sua esperança está em Deus, está em sua palavra. Bem-aventurado é todo aquele que nele confia. Mas o homem rico, o Deus dele é Mamon. A confiança dele está em Mamon. Jesus falou que é impossível o homem servir a dois senhores. É a escolha que todos têm. É a escolha que todos fazem aqui na terra. Porque depois que passa daqui, o homem não pode mudar. O homem não pode acrescentar. Ele não pode mudar o curso da palavra de Deus. Jesus fala que ninguém pode acrescentar um copo à sua estatura, nem tornar branco nenhum dos seus cabelos. O rico viveu como quis. A vida dele era uma verdadeira prosperidade. O profeta Asaf viu como o ímpio em seu caminho prospera, como ele se dá bem em tudo. Mas o fim do homem ímpio é tragédia, é desgraça, é destruição. Ele perecerá, porque a prata e meu ouro pode livrar o homem da ira de Deus. Eles não terão valores no dia do Senhor. A riqueza do homem, mesmo sendo abundante,
não consegue pagar a vida eterna, a salvação da alma. Você não vê como a Igreja Católica, Apostólica Romana faz? Depois que alguém morre, o sujeito paga pela missa de sétimo dia. Com dinheiro, você compra os dogmas da igreja. Com dinheiro, o homem compra o melhor carro, a melhor roupa, a melhor casa. E até ele consegue pagar pelo sexo, pela bebida, por qualquer coisa. Porque está escrito no livro de Eclesiastes que para se rir faz banquete e o vinho produz alegria. E a tudo isso o dinheiro responde. Se tem dinheiro, tem mordomias. O rico é bem tratado. O que tem dinheiro, ele vai em qualquer lugar. Ele viaja. Ele aproveita. Ele vive uma vida regalada. Enquanto vive, ele aproveita o suficiente. E ainda, nem por isso, ele vive preocupado que um dia irá morrer, seja rico ou seja pobre. Ninguém fica pensando na morte, porque o negócio do povo é curtir a vida, deixar a vida levar, é beber cerveja, é fumar maconha, é cheirar cocaína, é fazer sexo com prostituta e viver uma vida para si próprio, para satisfazer a vontade da carne. Mas os teus dias estão contados e o tempo é vindo e é chegado. Jesus falou: quando entrar em uma cidade, dizei, é chegado o reino dos céus, arrependei, porque é necessário arrependimento. Se o homem quer ir para o céu, porque se ele não quer, vai beber cachaça, vai fumar maconha, vai fazer o que dá na telha, ele vai curtir a vida, vai ser feliz, se é que tem felicidade no pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Aonde tem proveito o homem pensar que viver baixo a desobediência a Deus, ele permanecerá vivo aqui na terra. Ele tem nome que vive, mas a Bíblia diz que está morto. A Bíblia diz que quem tem o filho tem o pai, quem tem o filho tem a vida. Quem tem Jesus Cristo, ele está no caminho, ele conhece a verdade, ele foi vivificado dentre os mortos, porque Jesus veio nos resgatar da nossa vã maneira de viver, porque o mundo, ele não está preocupado com a mensagem de Deus, mas Deus está preocupado em querer salvar o outro. Por isso que ele manda pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo, porque Deus não tem em conta o tempo da ignorância dos homens. Anuncia agora em todos os lugares que se arrependam. Mas o homem rico, ele viveu como qualquer outro vive. Você lembra do Steve Jobs, o inventor da Apple? Era um homem podre de rico.
Mas ele não tinha nem saúde. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muita fama. Ele era um homem respeitado. Era muito admirado pelas pessoas. O dinheiro traz isso. A riqueza traz isso. Traz consigo a fama, o sucesso, o poder, a glória. Mas depois que morre, nada disto vai com a pessoa. Ele morreu em 2011, tomado de uma doença incurável, pois a medicina desenganou aquele homem. O dinheiro não pôde curá-lo, não pôde salvá-lo, pois a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Deus enviou o seu Filho unigênito. O unigênito vem de único, o único Filho, para poder salvar o mundo. Jesus quer te salvar hoje, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque amanhã pode ser tarde demais. O maior clamor que o homem vai fazer é quando estiver no inferno, porque o rico estava clamando por misericórdia, mas era tarde demais. Foi tarde demais para se lembrar que deveria orar, para se lembrar que deveria clamar pela misericórdia de Deus. Jesus fala que ambos morreram. Morreu o rico e morreu o pobre. Para a morte não tem diferença se é rico ou se é pobre. Ela chega de repente, quando se menos espera. A pessoa está andando na rua, de repente o carro atropela e morre. Está andando, de repente uma bala perdida mata. Ou ela cai sozinha mesmo e morre. Ninguém está preparado para morrer. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Mas o pior de tudo não é apenas a morte, mas é o que vem depois da morte. Porque a maioria das religiões, como a adventista do sétimo dia, não acredita em inferno. Como testemunho de Jeová, não acredita em inferno. Muitas religiões não acreditam no inferno. Muitas pessoas pensam que o inferno é aqui na terra, por ver morte, tragédia, fome, doença, assolando a terra. Mas o inferno, Jesus fala que o bicho não morre, o fogo não apaga, lá é choro e ranger de dentes. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. Então por que o rico foi parar no inferno? Porque em vida, a vida dele era preocupada somente com o aqui, com o agora. Era com os bens, era com as riquezas. Jesus fala que quando alguém ouve a palavra do reino, a semente cai na terra e aquela pessoa, por estar preocupada com os cuidados desta vida, as ambições, as riquezas, sufocam a mensagem, sufocam a palavra.
os cuidados desta vida, como a ambição em querer ser mais rico, em levar-nos a muito ao laço, à tentação, a muitas cobiças que submetem os homens na perdição. O Deus daquele homem rico era as riquezas. Jesus fala: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que possuem riquezas. Não acredita no que Edir Macedo fala, não. Não acredita no que o Papa fala, não. Acredita no que Jesus falou. Se você quer ir para o céu, porque se um segue e a outro, os dois caem no buraco. Morrer não acaba por aí, não. Quando alguém morre, é apenas o começo de uma eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, ou no céu, ou no inferno. A Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição é espaçoso, a porta é larga, e é muitos que entram. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. E esse homem rico acordou agora no inferno. Lá do inferno, ele sentiu falta da água. Ele começou a ter sede. Ele queria apenas uma gota de água para refrescar a língua. A língua é o menor medo que o homem tem. A Bíblia diz na carta de Tiago que aquele que consegue domar a sua língua, o tal é perfeito, porque ele pode refrear todo o corpo. Mas a língua é uma peçonha de aço. Com a língua, o homem bendiz a Deus e amaldiçoa ao homem, que é a imagem de Deus. O homem não cuida com aquilo que ele fala. Ele fala palavras como se as palavras dele fossem para o ar, e o vento leva para lá e leva para cá. Mas Jesus fala que toda palavra que o homem falar em vida, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Esses palavrões que a sua boca profere no dia do juízo, você vai ter que tratar com Deus. Toda blasfêmia que os homens disseram contra Deus, contra o Filho, vai ter que prestar conta. Toda palavra que o homem falou aqui na terra, o céu e a terra foram testemunhas. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é imagem de escultura. Deus não é Papai Noel. Deus não é Buda. Deus não é imagem de escultura que o homem inventa e depois comercializa. A Bíblia diz que Deus é santo, Deus é eterno, Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é tudo, em todos. Ele que deu a vida em todas as coisas, a respiração a todos os outros. Deus não precisa da ajuda do outro. Deus não necessita de coisa alguma, pois Ele mesmo é quem dá a todos.
o tempo é curto, o tempo é precioso. Enquanto uns estão nascendo, outros vão morrendo, e a maioria está passando para a eternidade. Acreditava em religião, acreditava em objetos sagrados, acreditava em estátua, acreditava em líderes religiosos, líderes políticos, acreditava em jogador, acreditava em funkeiro, acreditava em artista, acreditava em todos, menos na palavra de Deus, porque pensou que viver era só vadiar. Não é isso que o Charlie Brown, o Chorão, falava? É vadiar. Mas e depois que morre? Jesus fala que o rico estava clamando misericórdia. Ele clamou a Deus. A Bíblia até diz que Deus ouviu, porque Deus quis mostrar aquele homem no inferno. Ele conseguiu enxergar aquele pobre Lázaro, que quando estava vivo, estava na porta dele, querendo comer das migalhas. E ele negava, ele não dava, era ruim, era miserável. Judas Iscariote, ele até demonstrou na aparência, na sua palavra, na boca que ele proferiu. Que desperdício é esse? Esse dinheiro dava para pegar e dar para os pobres, mas ele não estava preocupado com pobre coisa nenhuma. Ele estava preocupado era com o bolso, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele era ladrão. Judas Iscariotes era ladrão. Toma cuidado, porque está cheio de ladrão no mundo, está cheio de ladrão nas igrejas, está cheio de ladrão na política, está cheio de ladrão nas ruas. Ladrão e mais ladrão, porque o povo quer vida fácil, vida boa, quer tudo no mole, quer tudo de mão beijada. E ele clamava: misericórdia, pai Abraão, manda Lázaro que olhe na ponta do seu dedo um pouco de água e refresca a minha língua. Ele ergueu os olhos e viu ao longe Lázaro, junto de Abraão. Ele clamava, mas Deus não respondeu. Deus não é amor? E por que o rico estava no inferno? Deus não é amor? Por que o rico foi para o inferno? Porque o Papa acredita que Deus não terá coragem de jogar alguém no inferno. Então o Papa Francisco não acredita em Jesus. Os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, o Espiritismo acredita que Deus não vai jogar ninguém no inferno. Mas a Bíblia diz que o rico foi parar lá. A Bíblia fala que serão lançados no lago de fogo todo aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida. A morte não é o fim para ninguém. Para os crentes é o começo de uma vida com Deus, uma vida de glória, uma vida em quê?
eles vão desfrutar de todas as promessas que Deus fez. Mas para aqueles que morreram sem a salvação de Jesus, vão perecer. Há tempo de clamar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Mas enquanto está vivo, porque depois que morre, não adianta mais clamar, não adianta orar, não adianta fazer reza, não adianta queimar vela. Depois que morre, não adianta ficar se lamentando, porque vem o juízo. Aquele rico lembrou que tinha uma família. Ele rogou para Abraão que enviasse a Lázaro para ter com seus pais, para ter com seus irmãos. Mas Abraão falou que não. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam! Tampouco eles serão persuadidos, ainda que algum morto ressuscite e pregue a eles. Se não queriam aceitar aquele pobre mendigo quando ele estava vivo, ainda mais depois que morreu, é que não iria aceitar mesmo. As pessoas não aceitam que alguém que Deus levanta dentre o monturo e o pó da cinza, Deus, quando converte o ladrão, a prostituta, o drogado, o bêbado, a pessoa se sente inferior de escutar tal pessoa, pregar para ela. Ela não acredita que Deus tem capacidade de ter transformado aquela vida. Aí ela fala: esse aí eu conhecia, aí não prestava, era ladrão, ladrão de banco, era ladrão do PCC, era uma vagabunda, prostituta, essa aí todo o bairro conhece. A pessoa não acredita que Deus transformou, que Deus libertou. E ela vai pregar, ele vai pregar, e a pessoa diz: eu não vou aceitar. Mas a Bíblia diz que quem me recebe, aquele que vos recebe, a mim me recebe. A pregação do Evangelho é para te dar a salvação, é para te converter, é livrar sua alma da condenação do inferno. O tempo vai passando. Procure servir a Deus enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Invocai enquanto Ele está perto. Porque Deus não vai ter o culpado como inocente. Você escutou a mensagem do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é para dar dinheiro a ninguém. Evangelho não é para dar riqueza para ninguém. O Evangelho não é para dar prosperidade. Evangelho é para salvar tua alma da condenação do inferno. Evangelho é para te libertar dos pecados. É para te tirar da mão do diabo e te converter a Deus. Salvai-vos dessa geração perversa. Corra para salvar tua alma. Porque o rico morreu e foi condenado ao inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O pobre em vida, na eternidade, agora recebeu um novo corpo, recebeu vestes novas. Agora ele terá um novo nome. Assim é todo aquele que espera pela volta de Jesus. Ele vai ser arrebatado. E se estiver morto, ele vai ser ressuscitado para receber o galardão da vida. Amém? Buscai ao Senhor, clame pela misericórdia enquanto você está vivo. Peça a Deus
que mude o seu coração, se ele é perverso, que ele endireite as suas veredas e te torne santo como santo é Deus. Amém? Amém, irmãos? O morador de rua veio pedir dinheiro aqui pra mim. Eu falei pra ele, não tem dinheiro não. Se você quer ouvir a mensagem do evangelho, senta aí e escuta. Aí ele ficou meio bravo e saiu pra lá. Depois eu voltei com uma madeira, acho que ele queria tentar alguma coisa, mas Deus é misericordioso. Depois ele foi pra lá e tá ali pra frente ali. Amém, irmão? Deus abençoe a vida de cada um.